Fala galera, o nosso papo aqui hoje em algoritmos é sobre as strings, ou as nossas cadeias de caracteres. Justamente, quando a gente está ali então programando, né, de repente a gente fala, pô, agora eu preciso armazenar um nome, preciso armazenar um endereço, preciso armazenar uma palavra. Então, tem uma série de cadeias de caracteres, como eu disse, podem ser nomes, frases, números, que eu preciso armazenar em estruturas prontas justamente para ler sequências de caracteres. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando essa estrutura. Só que para isso, para eu falar de strings, eu vou voltar aqui um pouquinho no assunto sobre vetores e matrizes. Vetores que são matrizes de uma dimensão só. Então, quando você olha esse cubo aí, ó, você vê um cubo com uma série de informações. Beleza, né? Uma espécie de base de dados. Se você pega só uma dessas dimensões aí do cubo, você tem um vetor, certo? Eu tinha aí uma matriz multidimensional, agora eu tenho um vetor. Se eu coloco caracteres do tipo char nesse vetor, eu tenho uma cadeia de caracteres, ou tenho uma string. Por quê? Talvez a aplicação mais clássica de vetores aqui em C seja para armazenar cadeias de caracteres, beleza? E o que são essas cadeias de caracteres? Bom, minto, o que são as strings? São cadeias de caracteres implementadas com matrizes unidimensionais, ou vetores, beleza? Por isso que a gente diz que as strings são vetores de caracteres. Então, se eu pego os vetores aqui, que eles são indexados pelos índices 0, 1, 2, 3, pá, n, nesse caso aí, por exemplo, eu estou com um vetor de 10 posições, eu consigo botar 10 caracteres, né? Aí, como é que eu vou declarar essa string? Isso aqui é um vetor, beleza. É só eu declarar do mesmo jeito que eu declaro um vetor. Primeiro eu vou botar o tipo, que nem ali eu estou botando o tipo char. Depois eu vou colocar o nome, certo? Que nem eu estou colocando ali o nome, literalmente. E o tamanho, que é o nosso índice entre os colchetes. Então ali eu tenho char, nome 10. É um vetor do tipo char. O nome desse vetor aí está escrito nome. E é de tamanho 10. Então eu consigo colocar essas palavras de até 10 caracteres. Mais ou menos esse lance das palavras aí. Vamos ver por quê. Olha esse exemplo aqui então. Eu quero armazenar a palavra estrutura. Estrutura, o nome aqui da nossa disciplina, tem 9 caracteres, é tanto que eu utilizei só até, do 9 até o 8, como você pode ver aqui no nosso vetor. Beleza? Eu estou dando letras aí, alimentando com letras. Só que, observa ali naquele caractere, que é no índice 9 do vetor, ou seja, a 10ª posição, ali tem um /0. Então, para eu indicar as cadeias de caracteres em C, eu tenho que terminar com /0. Significa que estrutura assim o /0 não é uma cadeia? Não, de todo jeito vai ser uma sequência de caracteres. Só que as funções que já têm implementadas e a manipulação dos dados em C, para isso funcionar, você vai ter que terminar a sua string com o /0 no final. Ou seja, se eu quero escrever uma palavra, por exemplo, de 9, de tamanho 9, eu preciso declarar um vetor do tamanho 10. Por quê? Do 0 ao 8 serão as minhas letras, os meus caracteres, beleza? E o nono, quer dizer, o 10º, que está ali no índice 9, vai ser o /0, que indica fim da cadeia de caracteres. Caractere nulo. Acabou a string. Beleza? Então, na hora de declarar, a gente tem que sempre lembrar disso aí. E aí, como é que é isso na memória? Do mesmo jeito que é um vetor, beleza? Ele vai acompanhar aqui, então, posições contíguas na memória de forma sequencial, indo desde do menor endereço para o maior endereço. Nesse caso aqui, como o char ocupa um byte só, fica perfeito para a gente pensar porque ele vai rolando byte a byte e ocupa um espaço para o /0 lá no finalzinho, tá vendo? Não se esqueça disso. E claro, se não há verificação de limites da memória pelo índice, então isso aí você vai ter que fazer com as suas funções. Porque senão, quando você pedir ao usuário para digitar o nome, e ele digitar o nome de Dom Pedro I, por exemplo, isso vai ficar comendo coisa lá na sua memória. Beleza? Então, é só isso. Pura e simplesmente falar sobre strings, não tem segredo. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que declara, como é que acessa, como é que imprime, tudo sobre as strings em C. Beleza? Se gostou do vídeo, então curte aí. Valeu por assistir e até a próxima videoaula.